todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Bom, vou iniciar esse vídeo então aqui fazendo algumas perguntas. Eu gostaria que você participasse aí com seus comentários, que você não deixe de se inscrever no canal, também aí dar seu joinha, ok? Para ajudar o canal a crescer, a fortalecer o canal e assim por diante. Pois bem, as perguntas são as seguintes. Você continuaria confiando em uma pessoa que te fez promessa por muitos anos e não cumpriu nenhuma delas? Você continuaria confiando em uma pessoa que, por meio dos seus ensinamentos, fizesse com que muitas pessoas vivessem então na pobreza? Você continuaria confiando em uma pessoa que, por meio dos seus ensinamentos, muitas pessoas perdessem a sua vida, especialmente bebês e crianças? Você continuaria apoiando e confiando em uma pessoa que, por meio dos seus ensinamentos, faz com que muitos jovens fiquem presos por muitos anos? Pois é, de quem que nós estamos falando? Dessa pessoa, chamada Torre de Vigia. Sim, por cerca de 100 anos, a Torre de Vigia, por meio dos seus ensinamentos, tem feito com que muitas pessoas acabem perdendo tudo e vivendo na extrema pobreza. Por meio dos seus ensinamentos da questão da não transfusão de sangue, de não receberem transfusão de sangue, muitas famílias perderam seus bebês, suas crianças, seus adultos, seus idosos e assim por diante. Por meio dos seus ensinamentos, de não participarem então ali dos serviços militares, muitos jovens em muitos países estão presos até hoje por conta dessa falácia, desse ensinamento de que não deve se envolver nas questões dos assuntos do mundo. E muitas pessoas então, diante de tudo isso, continuam confiando na Torre de Vigia, tá? E para piorar, para ficar muito pior do que isso que eu estou falando, a Torre de Vigia pegou todas as provas, tá, e destruiu a todas elas. Provas essas que ficaria muito fácil para nós provarem, para você que está estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová, para você que é testemunha de Jeová, para você que foi expulso, para você que pediu para sair. Tá? Essas provas então fariam com que você acordasse mais do que depressa da falácia dessa empresa disfarçada de religião. Mas graças ao bom Deus e graças à internet, existe ainda muitos documentos disponíveis. Basta você dar um Google e você vai descobrir aí quantas matérias existem provando, tá, que a Torre de Vigia é exatamente isso que eu acabei de falar. Uma empresa cruel, sem o menor sentimento, onde aqueles homens vivem na plena luxúria, tá, expondo ali, desfilando com seus relógios Rolex, ok? Tomando vinho, o uísque dos mais caros, enquanto você abandona todas as coisas para trabalhar, como eles dizem, como pioneiro em territórios com mais necessidade, aonde você vive ali na extrema pobreza. Até quando você vai continuar confiando nessa empresa? Eu vou deixar para vocês verem aí uma matéria da Folha de São Paulo, de 11 de julho de 1994, aonde essa matéria mostra pelo menos quase 10 previsões falsas de fim do mundo feito aí pela Torre de Vigia. E para ficar pior ainda do que já é horrível, a Torre de Vigia coloca a culpa em vocês, testemunha de Jeová, por essas falsas previsões, dizendo que isso foi fruto da imaginação de vocês. Agora vocês têm que raciocinar, não é muito difícil vocês raciocinar sobre isso. Quem é que controla a ideia de vocês? Quem é que controla a imaginação de vocês por meio dessas publicações, cheias de ilustrações de fim do mundo? Não é a própria Torre de Vigia que faz isso? Vocês sabem que vocês não podem pensar com a própria mente de vocês. A mente de vocês, ela é extremamente controlada por essa empresa aí, como já disse, disfarçada de religião. Então fica muito fácil nós entendermos que quem veio com essas ideias de previsão de fim de mundo, de várias datas, tá, que todas elas falharam, obviamente nós estamos aqui ainda hoje, e nenhuma delas se cumpriu, como eu já acabei de falar, é óbvio, mas a ideia, obviamente, veio da Torre de Vigia. Entendeu? Então a pergunta é, até quando vocês continuarão apoiando uma empresa falaciosa como essa? Tá? Eu vou pedir para vocês, provavelmente vocês já assistiram aquele desenho, se eu não me engano, acho que é Rapunzel. Tá? Mas enfim, se não for esse nome, basta também, como eu já disse, dar um Google. Pesquisa lá sobre um desenho em que uma moça
tá? Uma jovem fica presa numa torre que ela foi sequestrada por uma mulher de nome Vilma, aonde ela confia plenamente na sua mãe. Mas o que que a sua mãe faz para mantê-la presa na torre? Coloca medo nela, dizendo que o mundo lá fora é horrível e que as pessoas são terríveis. Tá? E isso faz então com que aquela jovem fique ali presa pelo medo. Mas aí no desenrolar da história, aquela jovem então vai descobrindo, né, que a sua mãe, na verdade, é uma falsa mãe, que a sua verdadeira mãe é outra. Esse desenho, ele ilustra perfeitamente, maravilhosamente o que acontece com vocês, testemunha de Jeová. Vocês estão presos na torre. Vocês têm a torre de vigia como a mãe de vocês. Mas vocês não se dão conta que essa mãe é cruel. Elas sequestraram vocês da verdadeira mãe, tá? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim, tá? É o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso tudo. O verdadeiro dono de nossas vidas, de nossas almas. E não essa sequestradora de vidas chamada Torre de Vigia, feito com que muitas pessoas, como eu já disse, vivam na miséria, vivem presas por conta da sua objeção de consciência em relação aos serviços militares, tá? E como eu já disse, por conta dessa política de não receberem transfusão de sangue, quantos lares enlutados, quantas famílias destruídas, quantos bebês e jovens que não perderam as suas vidas. Sem contar também essa política da desassociação e dissociação, aonde eles aplicam a mesma pena para uma pessoa que é desassociada, para uma pessoa que se dissociou. Para que você que não sabe, dissociar é uma pessoa então que pede para sair, e o tratamento do ostracismo é aplicado da mesma forma a essa pessoa que não quer mais ser testemunha de Jeová. E aí então vocês ficam presos na torre porque vocês têm medo. A torre de vigia então, ela conseguiu, né, através das suas ações diabólicas e malignas, criar um código, tá, de medo, fazendo então com que vocês continuem presos, porque vocês sabem que a partir do momento que vocês não querem mais ser testemunha de Jeová, vocês então vão deixar de ter a convivência com seus amigos, com familiares, filhos, filhas, sobrinhos, netos e etc e tal, assim como tem acontecido comigo. Então, as perguntas que eu acabei de fazer, eu poderia fazer muito mais outras perguntas, eu poderia falar de muitas outras tipos de conduta que a torre de vigia tem tido, ok? Mas o tempo não permite, mas eu acredito que o pouco aqui que eu já falei, já deu para vocês terem uma pequena ideia, uma pequena amostra, tá? Que com certeza as amostras são gigantescas, de que provam de que a torre de vigia é realmente uma falácia, é cruel, e etc, etc, etc e tal. Estudem a origem da torre de vigia. Está aí à disposição, mais do que nunca, na história, tá, da humanidade, nós temos então o livre acesso às informações. Vai lá no cantinho do seu quarto, dá Google, dê um Google, comece a pesquisar, coloca lá previsões falsas das Testemunhas de Jeová em 1975. Está recheado de matérias. E é interessante que a Folha de São Paulo, ela é uma empresa jornalística independente, que não tem nada a ver com religião. Mas veja, se pessoas que não têm nada a ver com cristianismo e etc e tal, pessoas que estão totalmente alheia a assuntos espirituais, têm plena consciência e as informações do que a Torre de Vigia vem fazendo. Não somente a Torre de Vigia, mas muitas outras, tá? Seitas, mas, como eu já disse, o meu foco é Testemunho de Jeová, porque, como vocês já sabem, tantos anos que eu passei nessa empresa. Então eu quero ficar por aqui, ok? E eu quero, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, solenemente falando aqui agora, gastar o restante dos anos da minha vida
trabalhando em prol de vocês, testemunhas de Jeová, e contra essa empresa disfarçada de religião chamada Torre de Vigia. Tá certo? Eu quero fazer isso e eu conto com a colaboração de vocês, tá? Isso também é uma forma de nós, eu não sei se a palavra vingança cabe aqui, tá? Não sei. Aí não tem como eu pensar nisso aqui agora. Estou fazendo esse vídeo aqui ao vivo a cores, aqui e agora. Mas a palavra é indignação também que eu posso usar por tantas pessoas que sofreram e vêm sofrendo por conta da conduta dos ensinamentos dessa empresa disfarçada aí de religião, tá? Que eu costumo ficar repetindo toda hora. Para que isso grave também, entre na mente de vocês. Para que quebre esse cadeado, tá? Dessas correntes que mantêm vocês presos e que impede vocês de ter a verdadeira liberdade que Cristo Jesus nos traz. Tá certo? Quero agradecer mais uma vez e pedir encarecidamente que vocês aí dêem o seu like, se inscrevam no canal. Por favor, faça isso agora, porque senão você vai esquecer. Tá bom? Que vocês tenham aí um ótimo dia.